Gente, eu tô aqui no Pode Falar com uma das nutricionistas mais badaladas do Brasil, se não for a mais. Patrícia Davidson, tudo bom? Tudo. A Patrícia para quem não conhece ela, é a nutricionista funcional. Foi a primeira no Rio de Janeiro e uma das primeiras no Brasil, né? Isso. Me conta um pouco, assim, o que é diferente da nutrição para o esporte, essa nutrição funcional? Então, eu vinha de uma época que meu interesse em alimentação era para emagrecer, né? Sim. E nutricionista naquela época praticamente não existia. A gente contava caloria, era aquela coisa meio de revista, que a gente via um cardápio. Boa forma. Você pegava ali. Isso, aquele cardápiozinho básico que a gente comia o quê? Mamão, suco de laranja, queijo branco de manhã, aí na hora do almoço era um peito de frango, aí tinha peito de peru nos intervalos, chapão integral, aquela dietinha. Exatamente. Você deve ter feito muito, né? Muito. Gelatina, chiclete dietético, refrigerante diet, e assim a gente ia. Essa nutrição era uma nutrição onde a gente valorizava muito o quê? A contagem de caloria. Uma fatia de queijo branco, todo nutricionista tinha que saber. Você fazia a contagem. Tem 20 calorias. O iogurte tal da Nestlé tem 35 calorias. E assim você ia contando a sua caloria. Como é que veio a nutrição funcional? Veio de uma tendência lá de fora, né? E aí eu peguei esse berço todo, começando lá fora e chegando aqui no Brasil, aonde a gente não valoriza mais tanto esses elementos da contagem de caloria, mas a gente valoriza a resposta que o seu corpo tem quando recebe esses alimentos. Então, esse alimento, ele te faz o quê? Ele muda seu humor? Ele te dá enxaqueca? Ele prende seu intestino? Ele faz você ter euforia, energia, falta de energia, gases, estufamento, candidíase? O que você tem quando você come essas coisas? Então, é muito mais uma reação de causa e efeito, ou seja, como e o que eu sinto, não imediatamente, mas o fato de eu ter aquele hábito contínuo de comer sempre aqueles mesmos alimentos, o que ele me provoca? Eu tô bem ou tô mal? Eu tô com excesso de peso ou tô com baixo peso? Ou mais do que o peso? É uma nutrição que vai abranger sintomas, corpo, mente, alma, praticamente. Sintomas, exato. Não é só porque a gente hoje físico. Modula o cérebro da gente com o que a gente come. Total. Com o que mora dentro do nosso intestino, né? Comida real, você diz. Não é comida pronta de caixinha. Não. É comida real. É comida real, mas assim, não tem problema nenhum se eventualmente você come uma coisa industrializada, você vai para restaurante. Eu não sou radical e eu tenho essa vida. Eu viajo muito, meus clientes viajam muito. Então eu lido com esse público que precisa dessa flexibilidade. A gente não é feito do que a gente faz no final de semana, a gente não é feito do que a gente faz numa viagem para a Europa, ou para o esqui, ou para o hotel fazenda. A gente é feita daquilo que a gente faz todos os dias. Rotina. Então você foi ali, fez uma besteirinha, comeu demais, bebeu demais, voltou, retomou a tua rotina. Mas você tem que ser apaixonado por entender que o que você come gera quem você é. Então eu tô bem com o que eu como? Eu tô bem, eu durmo bem, eu tenho energia, eu consigo treinar, eu me mantenho bem no meu corpo, eu tenho uma boa imunidade, eu não fico doente o tempo todo, eu não tenho queixas digestivas o tempo todo. De tudo. A gente atende da infertilidade, a mulher que de repente já fez FIV e não engravida e de repente vai lá e a gente ajusta, até uma pessoa que tem fibromialgia, dor no corpo todo, em 30 dias às vezes chega sem dor, até uma pessoa que de repente tem um problema digestivo, e todas essas pessoas que podem ter da doença autoimune até insônia, passando pelos sintomas da menopausa, elas podem querer ajustar o corpo. Não é uma coisa focada necessariamente em ajuste da composição corporal. Você pode estar ali comigo e você não querer nem emagrecer, nem ganhar massa, nem tonificar, nem nada. Você veio tratar a sua saúde. Quero dormir bem. Quero dormir bem, quero... ter mais libido, eu quero, sei lá, ter mais fôlego. Através da alimentação. Alimentação, suplementação, que é um pilar super importante, né? Então eu tenho formação toda em fitoterapia, em nutrição funcional, várias formações fora que me permitem, me habilitaram a fazer toda essa parte de suplementação. Eu hoje não acredito que uma pessoa fique bem só com comida. Porque cada um tem falta de algumas coisas, né? Porque a gente chega com uma bagagem de carências, né? Então, você já vem com faltas. E você ainda tem um dia a dia que é o quê?
Pauleira. Pauleira, você trabalha, você cuida de filho, você tem que ter alta performance para tudo que você faz hoje. Então, isso tudo tem um consumo, tem uma demanda, tem um gasto imenso para você se manter bem. Então, você precisa dessa reposição. E essas reposições, elas vão ser diferentes à medida que o tempo passa, à medida que você está carente há muito tempo. Exato, também. vão tendo outras demandas. Então, hoje eu posso ter uma mulher como eu atendo há 20 anos, né? Desde o D1 no consultório, eu tenho mulheres que eu já passei da idade jovem, aí já acompanhei querendo engravidar, gravidez, o pós-parto, a criança, gente, sabe? Então a gente vai acompanhando. Faculdade, isso. A filha casando então, aí a gente vai nessa crescente acompanhando, porque a nutrição ela é importante, nutrição eficiente ela é importante em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida você precisa que a tua célula esteja funcionando num nível altíssimo, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta. Tipo, vou dar o meu exemplo, tá? Domingo, tive um aniversário domingo, daí eu bebi, daí depois eu fui ainda para um lugar que eu comi hambúrguer, batata frita e tudo mais. Daí segunda-feira, eu já tenho minha dieta, eu tenho minha rotina, tá? Mas assim, tô desesperada, porque esse domingo não era, que eu não tava contando com ele. O que eu posso fazer? Jejum? Então, você é a favor do jejum? Eu sou super a favor do jejum. Tem muitas clientes que fazem jejum. Até porque na clínica, como a gente trabalha com testes funcionais muito específicos, alguns que eu trouxe de fora, outros que eu fui aprendendo em formações diferentes que eu fiz um mix de tudo isso e tem meu método. Então a pessoa chega lá, ela vai fazer vários exames. Um desses exames, por exemplo, ela mostra pessoas que nos próximos anos, o corpo já está mostrando que elas têm uma dificuldade de metabolizar carboidrato, por exemplo. Então, o carboidrato, para essas pessoas, ele vai já estar num modo... É um exame isso? É um teste, é um scanner que a gente faz. Então, ele pode me mostrar, você está achando que está tudo bem com você, seu exame de sangue ainda não mostra uma alteração nesse sentido, mas previamente a célula já está com carimbo, com uma informação de que você... com carboidrato pode gerar mais acúmulo de gordura do que propriamente produção de energia. Então, vamos supor que você é esse tipo de pessoa que muitas mulheres são, tá? Então, você passou o fim de semana todo no carboidrato, na carbolândia, como eu chamo. Na carbolândia, como eu chamo. Então, você está esparramada na carbolândia, bebeu, comeu pão, comeu um monte de coisa. Tá. O que vai acontecer com os teus níveis de glicose e de insulina? Vão subir. E no que eles vão subir, na segunda-feira, você fica ávida pelo quê? Por mais carboidrato, por mais doce. Fica muito mais difícil você retomar o teu planejamento alimentar. Total. O jejum intermitente tem um ponto onde ele é bem estratégico, é na redução dessa produção de insulina. Então, ele pode te ajudar não só a emagrecer, mas tudo que a glicose alta e a glicose baixa, a glicose alta e a glicose baixa que vão acontecendo ao longo do dia, podem proporcionar na gente. Então, por exemplo, mulheres que flutuam muito os níveis de glicose durante o dia, têm mau humor. Tem oscilação de humor durante o dia, tem falta de energia em determinados momentos. Então deve ser eu. Você tá falando comigo? Eu tenho cansaço de manhã, às vezes eu fico de mau humor. Nossa. Ou então tem assim, tristeza, melancolia, falta de motivação para alguma coisa. São picos e quedas de glicose durante o dia. E o jejum mantém a tua energia mais estável. Ela faz a tua glicose não oscilar tanto quando você come carboidrato. Então, esse é um dos elementos... E treinar em jejum também emagrece? Não é que emagrece. Treinar em jejum tem uma perspectiva de você melhorar a tua produção de energia. Entendi. Então, esse é um fator importante. E quando você aumenta a tua produção de energia, você tem energia, inclusive, para oxidar, para queimar, para quebrar as tuas moléculas de gordura, tuas células de gordura. Entendi. Então, energia não é só para ter energia, mãozinha pro alto entendeu? Entendi. Energia é para o teu corpo conseguir pegar o que ele tem estocado e aquilo virar energia propriamente, né? Então a pessoa se sente melhor, além de tudo. É uma coisa. E também tem isso, né? Como você mantém a tua glicose mais estável, você controla os teus níveis de hormônio da fome e da saciedade, ou seja, com jejum, você tem menos fome e você percebe a sua saciedade mais rápido. Então, consequentemente, você vai comendo menos, você fica mais estável da tua energia, você vai controlando mais a ingestão de determinados alimentos naquela janela que te sobra de alimentação, você já não tem tanta fome, então você se cuida muito mais e vai sendo uma crescente. A maioria das pessoas fala, nossa, se eu soubesse que era tão fácil,
Que engraçado. Teria começado antes, porque as pessoas têm preconceito. Não Elas fica acham flácida, né? Porque as pessoas têm medo. Ai, mas eu vou malhar, não vou conseguir. O que vai definir a tua flacidez, basicamente, é a tua ingestão de proteína, o Entendi. tipo de treino e os hormônios que você tem. O jejum não vai interferir nisso. Se você tiver uma janela de alimentação, onde naquela janela você vai garantir seu aporte de proteína, de carboidrato, certinho. tudo certinho, Não tem como. Não tem. E quantas horas o jejum intermitente, no caso? então, a gente poderia dizer que a partir de 12 horas você já tem algum tipo de benefício. E esse benefício ele vai sendo crescente Quanto mais tempo, quanto melhor. mais tempo. No entanto, se a gente pensar que você quer... então a Patrícia falou que quanto mais tempo... Da pessoa... Quanto mais tempo, melhor. Aí o que acaba acontecendo? Você fica lá 20 horas, 22 horas eu não e a consigo. tua ingestão vai ficar o quê? Pequena. E aí sim, você corre risco de flacidez, Entendi. de falta de nutriente, porque 2 horas no dia para comer, quem é que dá Não, conta de não, comer tudo de gente, proteína? Não. Então eu falo isso porque muita gente ouve falar, quanto mais da tempo, letra. melhor, né? Então eu vou tentar ficar 22, 20 horas e faz isso vários dias na semana. Tem protocolos sim que a gente indica às vezes um jejum de 24 horas por semana, até para questões de saúde. Entendi. Um jejum de 24 horas, tem renovação de células. Então as células que estão, digamos assim, velhas e deficitárias, elas são descartadas e a gente tem formação de novas células Mas boas. procure Então, um médico, né, gente? Entendeu? As pessoas querem fazer... Com esse negócio da rede social, as pessoas querem fazer tudo que vem e depois dá ruim, né? É isso. Então, deixando claro que, assim, tem um limite para isso, tem dias da semana que você pode fazer. No consultório eu tenho clientes que fazem e tenho outros que eu não vejo necessidade isso, perfeito. que faça e tá tudo bem também. Paty, carboidrato é um grande vilão ou não? Não, depende para quem você está falando e quanto você está falando. Então, a gente tem um cálculo que a gente faz, basicamente. Tamanho da pessoa, Né? mais ou menos a altura, às qual vezes. é o tipo de exercício físico, faz exercício, não faz exercício, está querendo ganhar massa magra, não está querendo ganhar massa magra. Todo Quantas mundo quer ganhar refeições... massa magra, não quer? Não necessariamente. As pessoas- não, eu, por as exemplo, só pessoas, quero ganhar massa magra. As não- pessoas têm muito medo de ganhar massa magra porque elas têm medo de ficar volumosas. Existe Entendi. uma diferença... Elas não sabem a dificuldade que é ficar volumosa. Então, mas né? é por causa do seu biotipo. É mas muito difícil. É como se a gente falasse o seguinte, a maioria das pessoas usa esse termo, eu quero ganhar massa magra, mas na verdade o que elas querem é definição. Definição, exatamente. Então não é volume. Né, não Então, quero às volume. vezes, a É o pessoa, que eu quando quero. ela chega, ela fala assim, eu quero ganhar massa magra. Eu falo, tem certeza, ganhar massa magra ou você quer estar Definir. mais magra, ficar definida, com a musculatura mais evidente? Não, é isso que eu quero, eu gosto de ser fina. Gosto de Eu fina. falei, então... Porque tem gente que gosta de ser mais forte. isso. Porque você falou, cada paciente é de um jeito, né? É isso. E a gente vai dançando conforme cada um quer. Você atende Então- já atendeu nesse longo da sua carreira, várias famosas que eu sei, Bruna Marquezine, Sabrina Sato, várias deusas, Marina, Barbosa. E cada uma é de um tipo. Você monta a dieta para cada uma. Não é assim, você olha e fala o que você acha. A pessoa vem e fala. Não, Como a que pessoa você, chega é diferente como- a de atender pessoa uma chega- famosa ou uma pessoa normal? Com certeza. Porque Na verdade, mais responsabilidade? eu até desenvolvi uma metodologia em cima disso, né? Por quê? Porque eu comecei a receber um volume tão grande de pessoas desse meio que eu tinha muito pouco tempo para dar resultado. E foi ali que eu tive que acelerar, digamos assim, o meu método para dar resultados mais rápidos. Hoje, Um por carnaval, exemplo... um trabalho, uma novela, precisa emagrecer para uma novela. Exato. Precisa engordar, emagrecer. Isso. Entendi. E nem só engordar e emagrecer. Você tem um volume de coisas para memorizar de um dia para o outro. Tem a coisa de dormir poucas horas, você precisa trabalhar a imunidade delas para também dar conta desse tranco. Não pode ficar doente, não pode malhar, mas aí você tem que segurar a massa magra com a pessoa sem Nossa, malhar. que loucura. Então tem várias nuances no meio disso, né? Tem viagem, aí tem noturna, aí tem externa, aí tem coisas que você tem que Nossa, se- teve que fazer uma... se organizar. Então, nessa metodologia toda, hoje, por exemplo, os meus cursos de emagrecimento que eu faço online desde 2019, a nossa proposta é perder até 5 quilos em 7 dias, perder até Nossa. 20 quilos em 8 semanas. Meu Por quê? Deus. Porque eu tive que trabalhar no sentido de dar resultados muito rápidos, muito baseado nesses tratamentos que eu tinha que fazer incrível. com esse público de artistas, né? Seja para um cinema, novela ou Sim. para desfile, né? Que no Rio tem muito é verdade. Fora essa os coisa modelos, os modelos, enfim. dos desfiles. Não, desfile que eu digo de escola de samba, né? Porque no Rio Rio Verdade, tem essa carnaval. coisa, a cultura do carnaval muito forte, né? Então, Nossa. a maioria é madrinha de bateria, E de tem escola de alguma samba. coisa que é igual para todas? Não. Você tira, tipo assim, tirei
Carne vermelha, tirei lactose, tirei o glúten. Zero. Zero. Na verdade, tudo lá na clínica é moldado para cada pessoa. Porque quando você marca a consulta, Não tem você nenhuma dieta chega milagrosa? 30, 40 minutos antes para fazer vários exames. Isso é como se fosse um raio-x. Entendi. Então, se eu não faço isso, eu não sei qual é o caminho para você. O seu caminho é diferente da próxima, que é diferente da outra que vai entrar. Então, não é assim, para essa queixa, essa dieta. Antigamente, quando tinha essa coisa, era isso. Ah, Daí você dava quer... aquela coisinha da boa forma. Entendeu? Peito de peru, que nem se Isso. pode comer mais embutido Isso, agora, não. né? É zero embutido, então, pra quem conhece, né? Nem pode comer embutido. Então, assim, antigamente aquela suco de laranja. Eu não sei, hoje em dia falam que é super... Não, nem pensar. É, o suco na dieta. Então, assim, mudou muito também, Isso. né? Por que mudou tanto as dietas? Porque deixou de ser uma coisa padrão para ser altamente personalizado. A gente faz, por exemplo, o teste Mas o suco de laranja tá lá e a sempre foi gente igual. faz, sei lá, teste de genética que manda para Israel para ver 100 nutrientes que são adequados para você. Quer dizer, a medicina e a nutrição de evoluiu precisão muito. chegou num ponto que você consegue prescrever um suplemento que você sabe que, do ponto de vista genético, pode diminuir o risco de uma doença, pode calar que alguma coisa. incrível. Então, é tudo tão preciso que não seria nem adequado a gente hoje indicar as mesmas coisas Pra todo para mundo. todo mundo. Então, eu acho que porque a medicina evoluiu no sentido de individualizar cada vez mais, e aí a gente, quem está de Entendi. carona nisso, né, Mas consegue trabalhar de maneira mais apurada e mais precisa. Tem gente que ainda está trabalhando no macro e Sim, mas ok. é que assim, suco de laranja, antigamente podia, hoje em dia falam que não é bom. Igual a lactose. A história do leite mudou demais. Antigamente eu nunca, quando eu era mais moça, eu nunca escutei falar que alguém tinha problema. Acho que nunca. Então. Hoje em dia todo mundo tem problema de lactose. Vamos lá. Eu tirei o glúten da minha alimentação e laticínio há 22 anos atrás. Porque você quis. Não, porque eu era doente. Eu não Ah. emagrecia, eu tinha rinite, sinusite, amigdalite, tomava antibiótico todo mês durante anos. Então, a minha saúde, o que meu corpo falava? Meu corpo gritava, eu só não entendia qual era a razão dessa Entendi. gritaria, entendeu? Então, na verdade, o corpo de todo mundo está falando. Você só precisa de alguém que traduza isso. Ah, então é fato que está acontecendo isso. Antigamente não Sim, tinha tanto. não, Ou ninguém entendia. Você passava mal a vida inteira, É isso. você não emagrecia a vida inteira. Existiam os problemas, só que não tinha quem decifrasse de onde que vem. Entendi. Só que eu não pego isso e falo, ó, você tira o glúten, você tira o leite, você tira o ovo. Não, é Não. testado para cada pessoa. Tá. Então, o meu caminho, ele é necessariamente o que o seu corpo vai Entendi. indicar sobre você. Tem gente, só paciente que toma leite da vaca. Poucas, Poucas. mas porque o teste contraindica para muita gente. Ah, Tá? Mas não sou entendi. eu que contraindico. Sim, é Não um é teste. assim, é um modismo, tá na Não moda é. tirar o glúten. Não. Eu tirei há 22 anos, ninguém falava de glúten aqui no Brasil. Não. É porque eu mandava os testes dos meus pacientes para a Alemanha, para os Estados Unidos, para outros lugares. Entendi. Agora já é mais fácil. Agora né? a Tem gente tudo faz mais- antes da consulta e a gente... Nossa, como mudou, né? né? A medicina Então, mudou muito. Tudo acaba ficando mais fácil. Mas esses problemas sempre aconteceram. Os meus clientes que começaram comigo há 15 anos, 17 anos atrás, já tiravam os alimentos e falavam que os amigos riam deles, né? Porque que Total. glúten, que é esse negócio de glúten? Agora todo mundo segue. Todo mundo. E ela fala, ó, minha nutricionista, ó, 18 anos atrás já mandou eu parar de comer E glúten. pãozinho francês? E o pãozinho na dieta? Então. Você deixa, depende da pessoa. Eu acho que depende da pessoa, depende do horário, depende com o que você quer combinar. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Café da manhã. Estamos pensando assim, se você colocar uma fonte de proteína muito legal no seu café da manhã, um pão não vai fazer diferença. Agora, se você quiser comer pão, rechear com geleia, por exemplo, Tá, que é outro queijo. carboidrato, aí você vai tomar um suco, que é mais carboidrato, comer uma bomba, salada de é uma fruta bomba calórica. ou um mamão, né? Talvez essa combinação não vai dar tão certo. você dá pra cada Você vai pessoa. ficar sem energia, 1h30 depois, 2 horas depois, provavelmente já vai querer comer de novo. Aí vai ter que fazer o lanchinho da manhã que se recomendava de 3 em 3 horas antigamente. É, não existe mais isso também. Também, Caiu. exato. Caiu. Muita Também coisa já caiu, né? Fora de moda. Mas tem gente que pode comer Tá e na moda. deve comer de 3 em 3 horas. Pessoas que precisam atingir uma carga calórica mais alta do dia. Entendi. De repente tem um volume de exercício muito grande. A gente está falando de um atleta, de uma pessoa que tem uma demanda calórica alta. Você vai ter que dar várias refeições. Mas não é a grande Você maioria. segue dietas da moda? Tipo, agora é cetogênica, agora é Duncan. Não.
Olha, Você gosta de a alguma gente em particular? usa, sim, com certeza. Eu gosto da transito Duncan, sabia? em várias estratégias, né? Então eu vou às vezes ciclando essas estratégias para a mesma pessoa, Sim. ao longo de um mês ou dois. E vai testando, né? E você vai avaliando. Mas, por exemplo, dieta cetogênica, que é uma dieta que tem um resultado fantástico. Mas Que você é não dá gordura com conta. proteína, pra quem não entende. Mas principalmente gordura. 70% de gordura do cardápio. Ah, eu já não sei se ia conseguir. Então talvez você Bacon, consegue. essas coisas não... Sem bacon. Não estamos falando de bacon, nem de não? embutido, não. Ah, você consegue fazer sempre. Porque eu vejo nos Estados Unidos as pessoas fazem com gordura. Com Pesada. gordura, mas hoje em dia o que se preconiza são as gorduras boas dentro desses 70%. Não é bacon Tem industrializado abacate. que tem lá no Entendi. supermercado. Talvez um bacon artesanal poderia ser uma coisa que, ok, entrar. Mas um bacon desse cheio de sódio, Não. nitrito, nitrato, não. Ah, entendi. Não. Porque eu vejo, mas nos Estados Unidos o pessoal faz, né? É, Vamos lá. 5 erros mais comuns que as pessoas chegam falando pra você. já faço tudo certo. Primeiro erro. Eu falo, não. Tenho certeza que se a gente sentar aqui agora Vai uma hora, nada. vai ter 1000 coisas erradas, né? Então as pessoas tendem a achar que elas sabem tudo de alimentação, tudo de nutrição, que elas são Porque os elas olham, técnicos, porque elas olham o os Instagram. técnicos da nutrição via Instagram. Segundo erro, talvez é ainda comer com muita frequência, né? Pequenas Muitas vezes? coisinhas, muitas vezes ao dia, pequenas coisinhas, achando que isso não é comida. Entendeu? Ah, não? Só porque tá comendo um pedacinho, não é comida? Tipo assim... Não, eu não como muito, né? come picado. Mas eu como picado várias vezes ao dia. Erro. Então, o que você dá sinalização pro seu corpo? Cada vez que você faz picadinho assim durante o dia, você tá avisando seu corpo o quê? Estou em estado alimentado. Estado alimentado, o corpo vai pegar energia estocada ou ele não vai usar a energia estocada porque toda hora, de 3 horas, você está fornecendo energia para ele. Entendi. Não vai pegar a energia estocada. Então, não tem como. Então, você tem que criar essa privação por momentos do dia. O ideal seria que a gente, pelo menos, tivesse 6 horas de intervalo de uma refeição para outra. Eu esqueço bastante de comer assim. Ou a pessoa que, de repente, não vai fazer um jejum intermitente na parte da manhã. Toma café, almoça 6 horas depois, janta 6 horas depois e, de repente, inicia um jejum noturno e vai comer no As dia. pessoas acham que tem que ficar comendo. Seguinte. Então é mito. Outros erros frequentes, não porcionar comida, achar que o que é saudável pode comer à vontade. Tem que pesar a comida? Não precisa pesar Mas a comida. você sabe as Mas você quantidades tem que ter umas bonitinho. quantidades se o teu objetivo for emagrecimento e se o seu objetivo for ganho de massa. Porque para ganho de massa também você tem que ter uma quantidade adequada de Sim, nutrientes. super. Mais difícil que emagrecer, eu Então acho. não adianta. Então às vezes você acha que avocado, eu como 2. Eu vou bater leite, não pode leite, então eu vou bater leite vegetal com avocado 1 litro. e castanha. Aí toma Entendi. 2 copos daquilo. Aí toma whey protein depois que andou na praia, no calçadão, você tá entendendo? Muito bom, Caminhada entendi. contemplativa, a pessoa vai, chega em casa, quer tomar um Entendi. shake Incha, proteico, você tá entendendo? Tô. Então, as coisas saudáveis, elas contam. Entendi. Então, Tudo conta. não é uma coisa assim do tipo, vamos comer à vontade. Quarto erro é achar que talvez suplementação não importa. Importa muito. Porque às vezes é hormônio, né? Você tá conseguindo emagrecer... Achar pelo seu- que você tá com talvez falta. é isso, sabe? Eu como bem, então eu não preciso de mais nada. Não gosto de tomar suplemento, sou contra, confunde suplemento com remédio. Entendi, não tem nada a ver. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, o suplemento muitas vezes São vitaminas. te capacita. São vitaminas, nutrientes, Minerais. antioxidantes, fitoterápicos que vêm de plantas. Quando a gente bacana. fala de um chá, por exemplo, um chá é um fitoterápico, é uma planta. Só que você pode encapsular falar de aquilo chá. e tomar. Ah, sim. Né? Então, Se você não quiser ficar fazendo chazinho. se você não quiser ficar fazendo chazinho, às vezes é mais concentrado, você não precisa ficar fazendo um negócio, porque todo mundo reclama que nutricionista dá trabalho, né? Dá trabalho. Então. Mas pra ficar bonita, a gente tem que ter trabalho. Mas eu acho que às vezes a vontade, gente garra. também, enquanto profissional, a gente tem que fazer isso, a gente tem que facilitar para a pessoa. Tá. Eu, por exemplo, que trabalho num ritmo muito, muito forte, eu não paro no meio do dia para Pra tomar um conseguir chá? tomar, sei lá, chazinho de hora em hora. Não, Beliscar um lanche que eu possa parar, preparar, aquecer. Não. Não, você pega um iogurte pronto. Entendeu? uma Ou coisa não assim vou mais prática. comer e vou passar a tarde toda sem comer e vou fazer refeições definidas no meu dia. Entendi. Então, tem que ver para quem a gente está falando. Tem horas que eu
eu indico para um paciente meu algum lanche, que eu falo, se um nutricionista me indicasse isso agora, tipo, Você eu levantava comeria? e ia embora, entendeu? Tipo, fazer um frango grelhado com batata doce à tarde. Sei lá, tipo isso. Eu tinha uma amiga minha que não o marido funciona fazia pra isso. minha rotina. O marido comia frango grelhado com batata doce no café da manhã. Ela queria morrer. Ela falava, Tatiana, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, mas ele tá querendo... Entendeu? A história é da pessoa. Tem gente que gosta. Eu adoro viajar, por exemplo, e se eu fizer café da manhã em algum hotel, eu adoro esse café da manhã que tem, sei lá, ovo, cogumelo, tomate assado de manhã. Então, você já tem um gosto mais comida. Ou quando você vai pra Israel, que tem um buffet enorme de salada no café da manhã. Adoro fazer um saladão, um monte de legumes. Porque eu vou no salmãozinho. Salmãozinho. Não, eu gosto de comida. Se eu pudesse, Você eu ia jura? comer, tipo, salada no café da manhã. Salada? É. Não, eu já vi batata. Batata eu vejo. Aham. Eu não tenho vontade de comer batata, mas eu vejo salada. Nos Estados Unidos é mais fácil. Batata, ovo, vem com a batatinha. Vem umas linguiças também, que eu acho muito Isso. estranho. Ou Não, então, linguiça sei não lá, dá. na Inglaterra que tem o feijãozinho, aquele feijão mais... Ai, Jesus, feijão. Aquilo do café da manhã. não, mas salada eu toparia super no café da manhã, entendeu? Muito bom. Então a gente tem que pensar que aquilo que a gente indica é pro outro. Entendi. Nunca é baseado no nosso gosto, na nossa realidade. Acordei né? fadigada, com muito cansaço, sem energia. O que eu faço? Manda um shot pra dentro, um cafezão assim, joga um TCM Café dentro. puro? Um café puro, um TCM, você pode colocar É ainda o óleo, né? um ginseng em pó ainda dentro. É. Agora tem uns shots prontos, né? Que tem açaí liofilizado junto com guaraná em pó E e adianta? ginseng. Super. Bota uma maca peruana, tem que botar essa... Tem várias, pra dar um up. Tem que. E que alimento, você falou de libido, né? Tem algum alimento que você coma que é bom pra libido? Pra ficar- Uma maca peruana ajuda bastante. Maca peruana mas é um suplemento? É um suplemento, Mas é uma mas vende em planta? pó. Vende em pó, é uma raiz. Ah, tá. Então- Ó, a tarde, a mulherada. Tarde comendo uma... Dá pra você fazer chá, dá pra você tomar encapsulado, já vende pronto. dá E um- dá pra você usar em pó, por exemplo, sei lá, vai fazer um suco verde de manhã, isso joga que um eu pouco queria de falar maca com você. peruana ali dentro. Suco verde. Eu escutei que suco verde é muito ruim para quem tem problema de tireoide. No caso, eu tenho, por isso que eu vou te perguntar. O que é ruim no suco verde? A couve, o brócoli? Então, essa história dos É verdadeira? alimentos verdes... Não é. Ai, gente, tá vendo como a gente se engana Na verdade, com é. rede social? Ela é, mas é num volume muito grande que você teria que consumir daquele Sim, vegetal. uma vez por semana. Porque eles são, assim, roubadores de iodo. Iodo é um nutriente que vai formar teus hormônios tiroidianos. Sim, sim. Então, se você ficar usando muita couve, brócolis, espinafre, tem alguns elementos que podem roubar esse iodo. Entendi. E aí prejudicar o funcionamento. Mas quanto de folha de couve você precisaria? Ah, não. Muita coisa. É muita coisa. Então entendi. não Isso também é muito importante, meia né? folha, não é a coisa de desmistificar, não pode, gente. Rede social não é lugar da gente aprender nutrição. Ai, mas eu vejo um monte de coisa no seu e eu aprendo muito. Não, olha só, eu tô falando, eu Sua sou um dica- profissional que, Ah, né, entendi. tô capacitada para isso, né? Tenho muito tempo de prática, tem muito estudo. Você pode conversar, você pode ter os seus gurus, entre aspas, Você é minha guru. de pessoas que você olha ali e você fala assim, essa pessoa nessa área eu acho maravilhoso. Entendi, Igual mas eu não tenho, sei lá, escutar. guru da moda, tem a guru do autoconhecimento. Cada um vai desenvolvendo seus gurus Verdade. e ali você vai naquele caminho, você sabe que aquilo ali Dá é certo, certo. né? Eu ouvi uma frase uma vez que eu levo muito em consideração nesse meio da rede social e também dentro do consultório. Quem tem um médico, tem um médico. Quem tem dois, tem meio. Quem tem três, não tem nenhum. É verdade. Então, na verdade, isso vale Você para tem que qualquer escutar, coisa. Você tem que escutar uma E pessoa. seguir. E seguir. Senão você fica... Porque senão você fica chegando lá no consultório com uma lista de 50 perguntas. Ah, porque eu ouvi a pessoa tal falou da dieta tal. Ou outro falou que jejum não serve. Parece uma arguição uma consulta, sabe? Parece que você está sendo posta à prova. Toda hora. Toda hora sobre tudo que você escuta. Quando, na verdade, você foi lá tratar sobre você. Verdade. Não é nem momento de E- você falar o que você escuta. Você está ali justamente para não ter que mais escutar nada. Verdade. E só escutar sobre você. Acabou. E cada pessoa tem o seu próprio metabolismo, né? Tem gente Sim. que queima mais rápido, tem gente que não queima mais rápido. O que a gente faz para acelerar o nosso metabolismo? Sim, estou falando em geral, tá? Porque eu sei que cada um Olha, tem o um. jejum intermitente ajuda bastante, né? A gente ativar a mitocôndria, que é, digamos assim, nossa usina produtora de energia. Quando a gente fala de mitocôndria, por exemplo, complexo B é super importante. Então, tem nos vegetais, tem nos grãos. A creatina, super importante Ah, para eu vou falar isso. sobre creatina. Então, a creatina é um ativador É mitocondrial. bom tomar todo dia? É bom tomar todos os dias, para quem faz exercício e para quem não faz também, pode ser uma forma Segunda a de domingo. você manter Segunda a segunda. uma massa magra. É uma dose baixa de Três creatina, 3 gramas. gramas, 5 gramas. Por exemplo, você vai pegar
eu sou só paciente. Eu tenho uma vida social muito intensa. Assim, eu tenho que eu fiz uma promessa, falei, só vou beber aos sábados. Porque eu tava bebendo praticamente de... Mas tá bem, só os sábados? Não, era de quarta a domingo, amiga. Como que você, assim, fala pro seu paciente, bom, todo dia não dá, né? Nem 4 vezes por semana. Tem um dia do lixo? Você dá um dia do lixo? Não, eu não dou um dia do lixo. Eu Jesus. habilito ele a ele fazer a gestão. A bebida é uma coisa que ele vai fazer a gestão. Então, necessariamente, o que eu acho? A pessoa pisou lá, a gente vai ver qual é a melhor bebida para ela. Ai, gente, então, isso é muito Então, bem. isso já Eu muda quero muito tudo. fazer isso. Então, isso já muda tudo. Porque, Eu de ia te perguntar, repente, se eu que identifiquei... cerveja, gin ou cerveja? Cerveja, gin ou vinho? Então, ou vodka? depende. Se você tem problema com insulina, com muito carboidrato, com glicose que sobe e desce, não dá para ser cerveja e vinho com frequência. Não Você dá. vai deixar o vinho, às vezes, para uma situação... Sim. ímpar, né? Você foi jantar com... Fundi, olha eu. É isso, ou foi jantar, sei lá, com seu marido, tá todo mundo só Sim, bebendo... experimentar um vinho especial É que algum amigo isso, trouxe. exato. Agora, você vai pra uma festa, você vai passar o dia Eu inteiro... só escuto beijo de gin, mas a gente odeia o gin. Então, mas você não pode beber um uísque, não pode beber uma vodka, de repente. Então, ok. Ali, talvez, a gente vai ver pelo seu teste de sensibilidade que tudo que é fermentado para você te faz mal. Então, Vai te dar mais o quê? Vai te dar mais azia, você vai ficar mais retida, provavelmente no dia seguinte vai te dar mais ressaca. E, às vezes, é uma bebida até menos calórica Do que a outra. um uísque, do Nossa. que, sei lá, uma vodka. Mas, para você, o teu metabolismo não lida bem com aquilo. Entendi. Se eu beber vinho, por exemplo, eu acordo rolando no dia seguinte. Entendi. Rosto redondo, tudo mais retido. Se eu beber uma bebida destilada... Fica ótimo. Fica ótimo. Então, outra coisa, quem quer comer um docinho? O que você indica? Tipo, Por isso que a gente não consegue mais falar assim, qual é o melhor tipo de bebida? Depende pra quem. Igual o melhor tipo de dieta. É não isso, adianta pra não quem. tem. Mas, a gente saiu do macro, sabe? E as pessoas estão começando a entender isso pro micro, né? E elas estão buscando essa especificidade. E as pessoas também buscam saúde, é o que você falou hoje. Antigamente as pessoas tomam aquelas fórmulas loucas, as pessoas não, as pessoas querem realmente emagrecer com saúde, que eu acho que é o que vocês, né, amor, o que vocês têm de melhor. E tudo bem também, se a pessoa chega lá, tá usando algum remédio, tá com algum, sei lá, adjuvante, tá tudo bem, segue com isso aqui, a gente vai seguir esse caminho para te habilitar daqui a pouco ficar sem esse remédio. E depressão? Quando a pessoa chega com depressão, dá para transformar na alimentação? Ou na suplementação? Olha, dá para ajudar bastante, a gente não pode dizer que vai curar, porque Mas é bom, né? é multifatorial, mas tem muita gente que sai de antidepressivo mudando o estilo de vida, né? Incrível. Alimentação específica, alimentação que nutre cérebro e principalmente tirar coisas que danificam o teu cérebro, inflamam o teu cérebro. Tipo, se você tem sensibilidade ao glúten, o glúten. Se você tem sensibilidade à carne, a carne. Se você tem problema com ovo, açúcar, tudo isso vai mexendo no teu nível de... Você indica adoçante? de neurotransmissor. Ou não? Olha, indicar para você comprar em casa e adicionar, não. Mas talvez numa transição, se você... Sai do açúcar, Você está é saindo melhor do com açúcar, é melhor com aquilo. Talvez você tenha uns adoçantes que são mais naturais. Talvez em alguns produtos industrializados que você ainda queira consumir. Uma barra de proteína, que às vezes vai ter um adoçante. Mas, de repente, é melhor você comer uma barra de proteína do que comer um sanduíche na parte da tarde. O whey tem adoçante? O whey tem adoçante, a grande maioria. Isso é Então, bom a falar. pessoa acaba consumindo adoçante, não por indicação Sim, vou minha. comprar um adoçante. É isso, porque eu já conto que nesses elementos ela já vai ter uma carga ali daquele componente, E cabelo, tô entendeu? vendo seu cabelo é maravilhoso, é seu, né? É meu, todo meu, nunca Todo botei seu. nada. E como que você tem esse cabelo, gente? O que você toma? Dá dica, ou come. Pois é, Ou ganha de presente. cabelo... Passou na fila 2 vezes do cabelo? É. Passou na fila do cabelo, Meu olha cabeleireiro isso, que gente. adora isso, né? Né? Porque eu não saio de lá. Mas é o seguinte, tem 2 pontos que a gente tem que coordenar, 3 pontos quando a gente está falando de cabelo. São os maiores erros que eu vejo. Primeiro, você cuidar da sua alimentação, tá? Alimentação suplemento. É um ponto. Isso todo mundo já ouviu dizer. Já. Para ter um bom cabelo, é importante comer proteína, é importante ter aminoácido no cardápio, Sim. é importante, sei lá, ter aveia, tomar um chá de cavalinha, tem umas coisas assim que já Tá. são bem conhecidas, tá? Segundo ponto é sua digestão. Por quê? Toda proteína precisa ser digerida, Sim. virar aminoácido e você absorver e isso parar em algum lugar do teu corpo. Então, se você tem azia, gases, estufamento, seu intestino não funciona, Tá. você sente sonolência depois de comer, eu primeiro preciso ajeitar a sua digestão. Não adianta eu te entupir de game de cabelo, que... Você precisa tratar primeiro o intestino. É isso. Então, Vem de dentro, não vem de muitas fora, vezes, né? o primeiro momento lá comigo, dos primeiros 30 dias, é mais faxina
do que botar Faxina. mais coisa pra dentro. Às vezes as pessoas têm busca de quê? De um remédio, de uma cápsula, de uma dieta, de uma coisa a mais. E, na verdade, elas estão cheias de coisas a mais. Elas estão precisando tirar essa bagagem tóxica e velha e coisas que estão atrapalhando. Depois que a gente tira o que atrapalha, é que a gente vai colocar aquilo que é bom. Por quê? Porque a gente já tem um cenário mais organizado, mais rígido, mais íntegro para vir a próxima etapa. Faz todo sentido. Então, por isso que acontece da pessoa falar, eu já estou tomando uma cápsula para o cabelo há, sei lá, 2 meses, mas parece que não adianta porque teu terreno tá podre, tá ruim. Entendi, não vai conseguir plantar nada ali. Não vai plantar nada crescer. ali. É isso. Não vai crescer cabelo, não vai crescer nada em As você. pessoas acham que às vezes cabelo vai fazer hidratação. Gente, vem de dentro, né? Vem de dentro, claro que você hidratar cabelo, tudo isso, você permeia coisas no teu cabelo. Mas o de dentro é muito importante. Muito você pode fazer importante. muito tratamento, você pode infundir um monte de coisa no cabelo. E eu sei porque muita gente chega de dermato lá na clínica e a gente, às vezes, em 30 dias já possibilita uma melhora que ela não teve nos últimos meses. Gente, isso é tudo na e vida. ela pode, também ficar lá com o tratamento da dermatologista dela, a gente vai potencializar o resultado. Não, eu sei que o seu cabelo é maravilhoso. Obrigada. Eu vi você fazendo um lanchinho no... Eu sei que é a sua dieta. Com búfala, mussarela de búfala, que eu achei, que fiquei com muita vontade. Eu posso fazer esse lanchinho? Isso mata a fome. Eu achei incrível essa dica. Então, é porque eu não como queijo de vaca há 22 anos junto com glúten, né? Porque eu tinha sensibilidade, ficava toda alérgica, cheia de rinite, cortei. Não, a proteína do leite de vaca. Ah, é diferente. Esse é um outro... Então, explica. Eu achei então que vamos fosse uma falar coisa disso. Então, essa moda que estão falando, sem lactose. Tá. O sem lactose, a lactose é o carboidrato do leite. É o açúcar do leite. Então, quando você está num produto sem lactose, você não tem essa fração do carboidrato. Mas a proteína do leite está intacta, num queijo, no iogurte, no leite. Tá. Quando você tem sensibilidade à proteína láctea, que é o meu caso, e é o caso de 70% das pessoas que frequentam meu consultório, porque eu testo lá no teste que eu faço antes da consulta, o que acaba acontecendo? Essa pessoa, se usar um produto sem lactose com a proteína intacta, ela não vai ter nenhuma melhora. Então, tem coisas que pode. Então, tem coisas que podem. Tipo, por exemplo, a búfala, a cabra, queijo de ovelha. Se você não tem sensibilidade a essas proteínas, tá? Entendi. Porque se você foi criada à base de queijo de búfala, por que a gente cria insensibilidades? De excesso de consumo. Então, se você foi criada com queijo de búfala na fazenda o tempo todo, talvez a búfala também não vai ser a melhor proteína para você. Então, por que tem os campeões de sensibilidade? É o glúten, o leite, o ovo, o fermento. Porque tá em tudo. Tá em tudo. Você come, às vezes a gente nem sabe, qualquer pessoa né? que quer emagrecer fez dieta com ovo a vida toda. E com queijo a vida inteira. Toda a vida. Porque a gente sempre ouviu dizer que o carboidrato é o problema, a proteína é liberado e você, né, mandava ver na proteína. Sim. E essas pessoas foram criando essas sensibilidades e chegam o quê? Meio assim, inchadinhas, todas meio fofinhas, né? Sem nenhuma definição de tanto edema que você tem por estar consumindo um alimento que para você é inflamatório. Nossa, isso é muito importante você falar. Então, quando você vai atrás de um produto sem lactose, às vezes você não está resolvendo seu problema. Você pode resolver seu problema digestivo. Quais são os sintomas de intolerância à lactose? Você tem estufamento, gases, diarreia, enjoo. São sintomas que acontecem já em 30 minutos. Você está sentada num restaurante, você tem intolerância à lactose, você vai levantar e vai pro banheiro. Você já conheço gente assim. Ou você vai abrir, né, o botão sentada ainda na refeição. Se você tem sensibilidade à proteína do leite, você também pode ter esses sintomas. Mas você pode ter rinite, sinusite, enxaqueca. Eu tenho tudo isso. Você pode ter TPM, você pode ter intestino preso, você pode ter queda de cabelo, você pode ter zunido no ouvido, você pode ter insônia. É zumbido? Você pode ter sudorese noturna, aquela pessoa que acorda molhada todo dia e não é de fogacho. Não é da menopausa. Não é da menopausa. Tem criança que faz xixi na cama até tarde, pode ser, por exemplo... essa questão da proteína do leite. Mas eu vi você fazendo seu lanchinho e fiquei com vontade. Aí eu Qualquer fiz búfala com a búfala. É uma búfala, queijo de búfala normal que vende no supermercado. A búfala é super gordurosa, tá? Então, você quando bota na frigideira, ela vai sair aquela gordura, vai quase fritar ali, você tem que jogar fora aquele óleo. Tá. Mas só tem gordura e proteína, ou seja, mata a fome. Mata a fome. Entendeu? Mas também não é pra cortar, gente, 1/4 de um tablete de não búfala. É pra pegar, assim, desse tamanho, colocar lá, porque a Patrícia disse que a búfala é tudo ótimo. com parcimônia, né?
É isso. É 2 fatiazinhas fininhas, já deu um lanche da tarde. É muito melhor do que se entupir de fruta, barrinha de cereal. Qual fruta você gosta, que faz parte das frutas boas? Então, lá na clínica a gente ensina as pessoas não a escolher um tipo de fruta, porque senão a gente só vai pro limão, pro maracujá, pra fruta vermelha, pro kiwi, pra maçã. Aí Só. acabou o Só repertório. vai pro papai. E eu atendo gente, né, Sim, do do mundo mundo inteiro, inteiro. né? Não dá pra gente ficar limitado. Então, o que a gente tem que ensinar? O que você põe com a fruta, independente da fruta que você escolher. Você quer banana? Você quer manga? Você pode comer. Mas ou você vai jogar um farelo, ou você vai botar uma gordura ou uma proteína junto. Então, a gente ensina a fazer as associações. Tipo, abacaxi com uma castanha de caju. A banana com um farelo de aveia. Isso. Ou então, de repente, um iogurte, se ela puder comer iogurte proteico com uma fruta. Com uma fruta. Então, você vai fazendo essas combinações. Agora, não é para você comer o quê? A fruta com mais fruta, a fruta com Deu uma granola bomba. cheia de melado, mel, açúcar Entendi. mascavo. E aí, de repente, você ainda joga o mel por cima. Ah, porque mel é saudável. Mas É? como? Não. Eu quero dizer Gente, assim, as pessoas... você não deixa de comer mel. E agave? Não, também não. Pior ainda. Outra coisa, Depende, doce. você quer muito usar mel, de repente você vai adoçar alguma coisa com mel. Banana e aveia. Mas Não. aí, de repente, eu já não usaria aveia, porque a aveia tem um índice maior, assim, uma quantidade maior de carboidrato. Ai. Então, eu já não botaria já, porque já tem banana e já Nem- tem mel. E Então, aquele de repente, docinho já da colocaria tâmara, uma... o melzinho da tâmara. Bem legal. Não é? É uma opção. Olha, então, olha dando dica, o mel Pati. pode ser legal. O néctar da tâmara pode ser Néctar legal. da tâmara. Agave. O néctar de coco pode ser legal, o agave não. Não, Mas o você néctar já de falou, coco tá. também é uma boa Não, possibilidade. néctar de coco eu nunca vi. Aham. Vende essas marcas que tem shoyu de coco, óleo de coco, normalmente tem também o néctar de coco. Então também é uma Você dá uns possibilidade de lanchinhos, adoçar. você dá umas dicas boas. Tipo, você vai no supermercado, um lanchinho rápido. Pra uma pessoa que não quer engordar. Não vou falar que tá de Vai dieta. comprar um pacotinho de cenourinha baby e vai comendo no vai, supermercado. vai. Então, achei que você ia falar alguma coisa muito incrível. Ovinho de codorna, Ovinho de bem codorna. legal, de supermercado. Azeitona, que é uma coisa Eu que todo amo mundo azeitona. foge. Eu também. Pode? Eu poderia Porque eu achei que lanchar. engordasse. Poderia Uma vez eu fiz um lanchar. campeonato, eu comi 25 azeitonas. Eu ganhei o campeonato de azeitona, tá? Tenho que te contar isso. Eu amo azeitona. Eu ia ganhar de você. Você ia? Com certeza, eu amo azeitona. Pra Eu mim, também. assim, Vamos se comer um dia, a gente tivesse... come azeitona. Eu tenho vários pra Sabe te o que eu apresentar. adoro? Aqueles buffets lá fora, que tem todos os tipos de Aquela azeitona. desse tamanho, verde. Gente, Só eu preciso- verde, não. vou te pra mim tem indicar. que ser verde. Verde? Ah, Verde. eu Eu amo a gosto de roxa, verde preta. e gosto com caroço. Eu também gosto de um caroço. Porque elas são gente. mais Porque eu achei que suculentas. fosse um vilão. a Mas você azeitona. sabe que a verde e a preta é a mesma azeitona, né? Só graus Sim. de maturidade diferentes, Sim, né? é que ela Mas- começa verdinha, ela Isso, fica mais vai dura, ficando fica roxa. Sei. Isso. Me fala uma coisa. Pode comer quantas azeitonas no lanchinho? Umas 10 azeitonas. Tá. Eu achei que fosse muito, que engordasse Não. muito. Aí, de repente, você pode, por exemplo, comer um pouquinho do queijo, de um queijo que você possa, e, de repente, mais azeitonas. Tem proteína e gordura ali. Que incrível, gente, Entendeu? tá vendo? É só a Ou gente você vai comer uma mindset, fruta, mudar a nossa Ou, de repente, você vai cabeça. comer uma fruta e vai comer um punhado de azeitona, não junto com a fruta, mas no mesmo momento. Boa. Ou, de repente, Castanha com a você vai fruta, pegar ou um é pão, gordu- de repente, um pão cheio de grãos, ou que tenha farinha integral, ou um pão sem glúten, e, de repente, vai botar uma pastinha de azeitona. Ou vai botar uma pastinha de, Sim. sei lá, proteica ali em cima. Também pode Você ser gosta uma de opção. pasta de amendoim? Não gosta, amendoim não. Não. Não, amendoim é, digamos assim... Tá duvidoso no mercado. Tá duvidoso no mercado. Tem marcas que são confiáveis, tem um selo, inclusive, pra gente Ah, é? identificar isso. Fala o que no selo? No selo, ele mostra que é um amendoim que foi verificado, digamos assim. Entendi. E tem marcas específicas aqui no Brasil que tem esse selo, ou seja, são marcas mais confiáveis, que não vai ter toxina no amendoim, porque é uma toxina que acaba interferindo muito Igual na que tem a nossa do saúde. peixe, que tem aquela coisinha. Isso. Quando Então o peixe tem não é pescado com os golfinhos, né? Não Isso. tem isso, do atum? E sobre carnes? Você dá preferência? Você corta a carne vermelha ou você acha que tudo com Não. muita cautela, com Não. um pouquinho de cada, tá tudo certo? A menos que a gente tenha visto algum exame específico mostrando Muito que aquilo faz hormônio. mal. Ou ela, por exemplo, tem endometriose, tem ovário policístico, que são condições Você não onde corta a carne tem da um nível de dieta? estrogênio alto e talvez consumir um pouco menos de carne, um pouco menos de laticínio seja interessante. A gente vai adaptar essa estratégia, vai explicar por quê. Mas salame você não deixa comer, né? No final de semana, um pouquinho, né? Ai, gente. E feijão? O feijão é uma coisa meio esquecida, vilão. sabia? Esquecida, né? Ninguém As pessoas fala não, do feijão. Elas não pedem, elas não pleiteiam feijão. Elas Tem medo, né, pleiteiam, de ficar não, com elas pleiteiam. Ó, gases. na clínica pleiteiam. É doce,
É álcool, não. Número 1, álcool. Número 1, não é nem Número doce. 1, não é nem doce. É álcool, depois vem doce, depois vem pão. Feijão, ninguém tá brigando por feijão ultimamente. Gente, que coisa, né? Mas o feijão é bacana, o feijão é legal. Tem uma mistura de carboidrato com proteína, eu acabo usando mais feijão nos meus clientes que são veganos e não naqueles mas que pode têm comer outras arroz, opções. feijão Poderia. básico. Tá, uma coisinha. Eu te perguntei do doce. Que doce você libera? Um chocolate 70%? Às vezes até um chocolate que não é 70%. Às vezes um doce que é de fruta. Não tem uma... Tipo, vai nisso. Às vezes pode ser uma paçoquinha, se for legal. Entendi. Às vezes pode ser uma barra de proteína, como um doce, que você vai quebrando Tem ela gente que não consegue ficar sem doce. ao longo do dia. Você tem que se adaptar Sim, a isso, né? é isso. Não tem essa coisa assim, ó, você for lá, você não vai poder comer isso. Não tem. Tá. O teste vai me mostrar quais são os caminhos para você e quais não são bons. Tá. E dentro disso o resto é negociação. Então vamos lá, você bebe de quinta a domingo. Dá para beber 2 dias ao invés de 4? Dá. Então, ok. Então, vamos ficar com 2 dias. E aí, você vai fazer a sua gestão. Você já sabe que essa bebida não é boa, essa aqui é melhor. Eu vou deixar você coordenando isso aqui. Proteína, tira carboidrato. Aí, a gente vai fazendo os ajustes, monta o planejamento todo. Ela vai levar uma programação. Tem tratamentos que a gente faz na clínica para acelerar o resultado. Os médicos da clínica usam várias coisas que são de reposição de vitaminas. Tem a parte toda hormonal. Às vezes, você não precisa... ter uma dieta muito restritiva, porque você não vai se basear só em ter resultado com a dieta. Você coordena o todo. Ah, entendi. Então, assim, quando você só tem alimentação como único ponto de mudança, se você não mudar realmente, você não vai ver resultado. Não. Mas se a gente vai desintoxicar, a gente vai mudar a alimentação, a gente vai repor os suplementos, vai passar no médico, vai coordenar seus hormônios, vai repor vitaminas. No final das contas... são muitas coisas associadas que dá o resultado. Que dá o resultado. Entendi, não falar, é só o chocolatinho, né? Não. Tem muita coisa. Como também não é só o chocolatinho ou a bebida do final de semana que vai fazer a diferença, né? Sono. O que você quer saber do sono? Eu quero saber o que não é bom pro sono. Ou quem que não tá conseguindo dormir direito. Eu sei que são vários fatores, principalmente hormônio, né? Agora... Olha, o que eu vejo? Que muita gente não tem problema para cair no sono e não tem problema de acordar à noite, mas acorda péssimo no dia seguinte. Entendi. Isso é a maior reclamação. Isso também é um problema de sono. Tá. Essas pessoas, porque não tem problema para cair no sono, nem acordam à noite, acham que a cafeína não faz diferença nenhuma. São aqueles que chegam lá falando assim, eu bebo café até as 7 da noite, nada acontece comigo. Mas acorda como? Não consegue nem levantar no dia seguinte. Está pregado, está quebrado. Então, sim, vigiar a quantidade de cafeína. Tem pessoas que são metabolizadoras lentas de café. Eu, por exemplo, sou uma dessas, né? Você até estava falando do café. Eu não vou dormir 3 dias se eu beber uma caneca de café Até que agora. horas você toma café? Eu só tomo 1 ao dia, um café aditivado de manhã enquanto eu estou em jejum. Só 1. Aditivado é com óleo. Aditivado pode ser com óleo, pode ser desses prontos, que tem elementos termogênicos dentro que não fazem você sair do jejum, tá? E lá no meu Insta também tem várias receitas de café aditivado também que você pode fazer em casa. E vários chás, tem vários chás também. Então, basicamente, eu tomo esse café de manhã e eu não tomo mais. Por quê? Pessoas que são metabolizadoras lentas ficam com a cafeína em circulação muitas horas. Gente, eu preciso então, descobrir se eu tomar, por exemplo, às 2 da tarde, talvez 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, ainda tem cafeína. Eu acho que tá acontecendo isso comigo. Com certeza. E aí o que acontece eu não sabia disso. Eu achei que quando você tomasse até às 4. O cérebro não desliga. Aí, o que a gente tem à noite? A gente tem uma faxina cerebral. Essa faxina cerebral é importante para quê? Para memória, para concentração, para raciocínio, para performance. Então, como é que você vai ficando? Cansada, embotada, né? Não lembra das coisas. É isso, não lembra das coisas. Achei que era Covid, mas não é. Fica exausta, tá? Por quê? Porque à noite é como se você não saiu da tomada. Você ficou ligada ali. Nossa, isso faz muito sentido. Tô falando de uma maneira leiga, mas para todo mundo entender. Muito sentido. Eu achei que é assim, eu não tomo café a partir das 4, mas eu acho que eu tô tomando muito. Não, pode ser que para você 4 horas da tarde seja tarde. E aí não é um consenso, eu tiro o café de todo mundo 2 horas da tarde. Não. Talvez para mim, meio-dia já é meu limite. Talvez para você vai ser 2 da tarde. Isso e aí que você falou tem muito muito simples sentido. de você avaliar. Tirou, como que você fica no dia seguinte? Experimenta 2, 3 dias. Tirou a partir de 2 da tarde. Como você fica? Nossa, nunca malhei tão bem, fiquei muito bem. A bebida faz a mesma coisa. Fica acordando a noite inteira, né? E a bebida faz o sono intranquilo também, que é o mesmo sono do café.
É um sono que não te repara para o dia seguinte. É aquele sono que no dia seguinte parece que a noite de sono não serviu, não fez diferença. Serviu. Qual que é a diferença entre diet e light? Então, nenhum dos dois eu acho que são bons produtos, né? É. Porque a gente já não está falando de alimento de verdade, a gente está falando de produto alimentício, né? Ah, verdade. Que você vai tirar, sei lá, Sim, um que açúcar. tem um adoçante, E aí você sei vai lá. botar um adoçante. Ou um corante. É isso. Eu vi que você falou que gelatina. Eu tomava muita gelatina, não. Fui Gente, criada olha, à base de gelatina, olha, gente. Eu vou falar comia... pra você, olha aqui. Gelatina. Eu comia duas Atenção. eu comia 2 caixas de gelatina por dia quando eu tentava não pode emagrecer. ser. Não pode ser. Eu gostava daquela gelatina bem dura. Sei. Então tinha que fazer com 2, pouca água. Então era assim, era um concentrado. De Essa era a época que eu corante. tinha dificuldade de emagrecer. Era pó de suco, aquele suco... Sei. Sabe? Aquele Sei. que é dietético e tal. Sei. Então eu bebia litros daquilo, 2 caixas de gelatina, refrigerante 0, chiclete 0, iogurte natural desnatado, sei lá, light, e uma fatia de pão daqueles 25 calorias. Tipo, era essa a dieta e eu não perdia peso. Por quê? Porque tinha tanta coisa tóxica que atrapalhava, né? Metabolismo, hormônio, saciedade, tudo isso vai quando ficando você impregnado. começou a perder peso? Isso mexe até no nosso intestino, na microbiota, na nossa imunidade. Então, E quando mexe no você cérebro. mudou a sua chave e começou a perder peso? A minha chave mudou quando eu entendi, já fazendo pós-graduação, que cada um tinha um caminho. E aí, quando eu comecei a assistir aquelas aulas, eu falei, cara, então rinite, sinusite que eu tenho, será que pode ser de leite, de queijo, de alguma coisa? Deixa eu me testar. E foi aí que eu não parei de trabalhar todos esses anos com os testes Gente, isso é que muito avaliam isso. Porque sensacional. pra mim, assim, se não for com isso, é tratar todo mundo do mesmo jeito. E isso eu não me proponho. Não, você tem Porque eu tenho ferramenta para isso. E é para você chegar lá e você ter resultado. Não é você falar, eu fui na Patrícia Davidson, eu gastei uma fortuna e eu não tive resultado. Eu fui lá, ela é nutricionista dos artistas, comigo não deu certo. Não. É o seu corpo que fala sobre você. Entendi, não mas sou eu que você tiro sempre tem isso. resultado. Sempre tem resultado. Seja alguma pessoa, você já conseguiu, alguém não conseguiu emagrecer com você? Com certeza. Se ela não fizer o que eu tô falando para ela fazer, com certeza. Tipo, você fala assim, você não pode beber, eu vou beber 4 dias, não 2. É isso. Mas Entendi. assim, eu trabalho Fritura. muito com essa Você coisa da deixa? responsabilidade. Não, né? Olha... Um pastelzinho. Vamos lá. No fim de semana você dá uma... É isso. Tá, você quer... Entendeu? O seu paciente também é feliz. Então, Mas ele é super feliz. Porque super feliz? eu tenho uma vida muito feliz. Né? E eu tenho uma vida social muito grande. É. Então, e eu divido muito isso na minha rede social. As pessoas veem eu indo para restaurante, indo para viagem. Eu viajo, às vezes, a cada 2 meses. Às vezes, todo mês eu viajo. Então, as pessoas estão acompanhando. Tem avião, tem hotel, tem vinícola, tem... Então, eu vou mostrando, vai por aqui, come isso aqui, passa no supermercado, vai numa... Não vai de bolsa vazia. Carrega sempre uma barra, é sempre negócio... bom levar alguma coisinha? sempre bom levar alguma coisa, né? Mas o avião eu não acho que é exatamente o problema. O problema é que tem gente que pisa no avião... Vinho. E acha que é o quê? Acabou. Agora, férias, eu me desligo de tudo... Entendi. Né? E eu vou aproveitar. Parece que é um sinônimo do tipo assim... É uma tortura fazer dieta. É como se fosse assim, não, a partir de agora, esquece tudo que eu aprendi. E você não precisa ser aqui ou ali. Você pode transitar quando forem momentos onde você pode se segurar. Eu, por exemplo, numa viagem dessas para fora, ou até mesmo aqui, eu não tomo café da manhã. Não? Porque não dá para tomar café da manhã, almoçar, ficar no beach club, beliscando coisa, bebendo vinho branco a tarde toda, e à noite você ainda sair para um super restaurante. Não vai. Não fecha a conta. Não fecha a conta, até porque eu não sou aquela que hoje em dia levo planilha de treino para viagem. Tá. Então, eu vou ter que cuidar com a comida. Então, não tem café da manhã para mim. É uma boa dica, já Então, café da manhã para mim, normalmente eu faço o quê? O último dia da viagem, os últimos 2 dias da viagem, me Mesmo permito... que for só uma proteína, nada. Não como. No dia a dia, não como. Faço jejum todos os dias da viagem. Inclusive em São Paulo, no Rio? Inclusive no Rio. No Brasil. Jejum todos os dias. Eu Você acha que faço é porque paulista? eu me entendo dessa forma. Meu corpo funciona melhor, minha fome fica melhor, eu treino melhor. Tem diferença entre a paulista e a carioca? Ou Muita. baiana da... Tem o tipo de corpo que gosta. Por exemplo, a A paulista, paulista quer gosta até de ser magra. mais magra do que a carioca até. A carioca até gosta de ter um corpinho um pouquinho mais, Sim. digamos assim, mais gostosinha. Não gostosona. Mas eu Meu acho que também público, meu público não é da Não, gostosona, não. Vai procurar outro da profissional. marombeira, não. É um público que está muito afim da saúde aliada a um corpo legal.
Mas todas querem ser mais finas, mas as paulistas querem ser finas e muito magras. Então, eu acho que a carioca gosta de estar mais com o corpo mais modelado, digamos assim, porque a praia, né? Tá de Isso. biquíni. A paulista não usa tanto biquíni, então, né? Onde eu treino, por exemplo, no Rio, que é na praia, então todo Ai, que mundo tem um delícia. corpão, né? Porque Todo tá mundo tem ali um corpão. treinando todos os dias, mas também tá exibindo o corpo todos os dias. E vai sair da aula e vai dar um mergulho na praia, já vai com biquíni embaixo da... Ó o pessoal olhando. Sabe? Vão olhar o Então, nutricionista, tô de olho em você, hein? É, tipo né? isso. Você tem que, ó, né? isso é uma coisa, assim, que as pessoas são implacáveis, né? Se elas me encontrarem, por Nossa. exemplo, num churrasco, tem gente que pergunta, ué, mas você come carne? Eu falei, mas por quê? Tem Casa de problema ferreira, comer... espeto de pau, Não, tem isso? zero Não? espeto de pau, Você, é ó, 100%. você é regradinha. Sou regradinha. Tem que ser, né? Eu não sou regrada numa situação, por exemplo, de uma viagem. Eu vou beber mais do que eu vou beber naturalmente. Eu vou comer um porcionamento Isso que é maior legal. do que o meu dia a dia. Mas você não vai me ver comendo massa, você não vai me ver comendo sobremesa, porque são coisas que eu já Tirou. tirei. Eu Ainda não mais como... numa viagem, É numa isso. festa, Então tal. eu vou ter que escolher, né? O que vale mais a pena pra mim? A gente tem que saber escolher. Então, mesmo que você esteja de férias, cara, qual é o problema fazer uma escolha? Não, nada, que tem gente que toma um vinhozinho, come a massa e, bendita, tá bem. E vai lotar meu consultório de agosto em diante. Gente sem do parar. céu. Porque não tem fórmula. Não tem mágica. forma, mas tem Não. gente que tem um metabolismo melhor que o outro. Isso de nascença Tem, tem. claro. E tem pessoas que, de repente, vão ter uma válvula de escape de treinar durante uma viagem dessa. Ah, verdade. E aí, de repente, vão se permitir comer, beber mais, porque estão treinando. Você falou tudo que eu queria saber. Tem mais alguma coisa que você gostaria de passar? Aí a gente fez, né? A gente conseguiu. Meu Deus, quanto tempo a gente tá rapidinho aqui? falar. 1 hora. Não, passou assim, no instante, né? Não, deixa eu só fazer é porque as esse últimas assunto perguntas. é muito bom de falar, né? Todo mundo adora. É muito, falar não, de alimentação, eu sou curiosa. saber. E você é estudada no assunto, você gosta, já passou por muita coisa. Vou só contar como a gente se conheceu. A gente se seguia já, a gente se seguia. Daí um dia, ela me mandou um recado. Eu acho que eu postei um hambúrguer, sei lá, alguma coisa, batata frita, essas coisas que às vezes eu dou né, uma extrapolada. E daí ela mandou assim, você jura que você comeu isso? Daí depois eu Você comeu perguntei, tudo isso, a você quantidade comeu tudo toda? isso? Daí eu falei, comi. Eu queria saber se ela era uma dessas privilegiadas que entrou na fila 2 vezes. Não, sabe? não entrei na fila. Eu sou uma pessoa esforçada. Sei. Eu digo assim que não passei na fila da sortuda, Isso. que come tudo, né? Que tem gente que come Isso. tudo e não engorda, né? Não passei. Daí eu compenso no dia seguinte, compenso fazendo ginástica, compenso no dia seguinte beber mais segurando água. um pouco, exato. Mas A eu gente acho que é tem, isso, entendeu? gente. A gente tem que Um achar equilíbrio. esse equilíbrio e tem que saber, às vezes, o que é menos pior fazer. Às vezes, saber o que é menos pior fazer é tão bom quanto saber o que fazer bem feito. Porque tem situações que você não tem o que fazer. Você está no aeroporto. O que é menos pior você comer? Você está entendendo? hot dog e então, uma às vezes, é pizza. melhor você entender o que é menos pior aqui. Vou nisso. O hot dog não ou tem pizza? melhor. Hot dog. Hot dog é melhor? Eu ia comer só a salsicha, ia deixar o pão. É? Porque Mas eu não como salsicha, glúten. falam tão mal de salsicha, não é bem complicado. Mas a pizza, aí tem o queijo, aí tem o fermento, aí tem o glúten. Pra mim, que não como queijo e o glúten, o hot dog com certeza tá na vantagem. Última pergunta importante. Refrigerante. Eu sou viciada em Coca Zero. Esse é um bom problema. É um bom problema? Porque assim, eu já bom não como problema doce. Eu para não resolver. Eu tento não comer doce. Então, você não vai ver numa festa comendo um pedaço Você de vai bolo. ter Eu brinco com minhas muito amigas. Você mais. sabe quem é, né? Amiga, você, que eu falo, como você tá comendo um pedaço de bolo? Ela falou pra mim assim, mas hoje é meu aniversário. A minha amiga Fernanda, um dia eu falei pra ela, mas hoje é meu aniversário. E não dá pra comer bolo. Eu acho que, assim, quer dizer, na minha concepção, quando eu tô de dieta, né? Sim. Às vezes eu como. Claro. Então, ela morreu de rir. Mas, daí, pelo menos, eu substituo o doce pela Coca Zero. Então, o que acaba acontecendo? Tudo que tem muito adoçante, você bebe várias vezes ao dia, ou você come várias vezes ao dia, isso traz uma informação pro teu sistema de que gente. entrou doce, entrou caloria. Só que às vezes não entrou caloria e não entrou doce, mas entrou sabor doce. A gente não consegue distinguir se é doce verdade? ou se é doce de adoçante. Então, o teu organismo recebeu uma informação de quê? De nutrição, de Nossa. acúmulo, de retenção, né? A gente acaba absorvendo mais caloria dos alimentos que a gente consome quando vem essa informação. Gente, será que meu corpo tá achando que quando eu tomo Coca, que eu tô comendo doce? Eu não tô comendo doce? Exatamente. Mas aí o que eu vou substituir? Isso é uma coisa que te prejudica. Não, sabendo que isso não é pra você, não é pra todo dia, não é pra várias vezes ao dia, não é pra tomar no almoço e no jantar. É pra você deixar pra um final de semana, quando você 2 tiver dias vontade. da semana tá bom. Tá entendendo? Mas pelo menos sai do dia a dia. Tem gente que tá ali naquilo todo dia porque acha que como é zero,
né? Não tem problema, eu posso, é menos pior. Qual a bebida é boa, assim, que eu posso tomar sem ser... O pessoal de casa, né? Tô dando dica também. Uma limonada, uma água, um chá gelado, faz um chá de hibisco sem casca de adoçante, maçã sem adoçante. e canela. Bota essas coisas que... Faz uma dica pro seu Instagram, pra mim. Uma dica que me tomar Coca Zero, um chazinho gostoso, que parece uma coisinha doce, mas que não... Faz uma diquinha, porque eu sou muito Então, mas você fã. entendeu que o problema é colocar realmente o adoçante muitas vezes. O corpo entendeu que você está recebendo caloria, que ele está alimentado, que veio o açúcar para dentro. Tá, mesmo café. E a produção chá. de hormônio de insulina, ela acontece. Então, é como se você tivesse tô errando muito, Potti, tô errando muito. Alimentado, exato. Mas é por isso, são detalhes que às vezes uma pessoa que está bem pode ficar muito melhor. Tem que dar essa dica no seu Instagram. Sabe? Tem que estar muito melhor. Porque tem celulite, tem tudo. Gente, eu ficaria aqui mais 3 horas, diretora. O diretor tá me olhando e falou assim... Porque assim, a gente falou 1 hora. Eu nem acredito. Passou num instante, Tem muito assunto. Bom, eu sou super fã da Patrícia. Quem não conhece, entra no Instagram dela. Vê as dicas. Vale muito a pena. Tem dica de tudo. Faz a dica da bebida pra mim. Vou Homenagem, fazer. obrigada. Vou fazer. Adorar. Amei. Você volta um dia? Claro. Ó, eu vou virar sua paciente. Daí você Isso. volta e a gente fala da minha da história. sua mudança. Chegou lá e falou assim, eu não sei o que eu tô errando. Eu tô onde, mas eu já sei fazer tudo, já fiz dieta com todo mundo. Olha, eu sei tudo, eu pesquiso muito, converso com muita gente. Na verdade, eu não sabia a coisa que acho que de repente mais me atrapalha, que é esse adoçante entrando no meu corpo. Bom, gente, eu vejo vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa entrevista, apaixonada pela Patrícia. Ela é muito talentosa e muito profissional. Eu vejo vocês na semana que vem. Beijo.